As enchentes no Rio Grande do Sul impactaram várias culturas agrícolas, como a do arroz. O estado é responsável por 70% da produção do cereal no país. E perto de anunciar o próximo Plano Safra, o governo pretende criar mecanismos para que estados diversifiquem, então, sua produção. A medida tem como objetivo proteger o mercado nacional da dependência de produtos de uma só região. Presença garantida na mesa de 1/4 da população do país. O arroz tem mais da metade da sua produção nacional concentrada no Rio Grande do Sul. Ou seja, de cada 10 pratos consumidos pelos brasileiros, 7 vêm da região sul. As fortes chuvas que têm atingido o estado acendem um alerta para os impactos provocados na agricultura. O governo, por exemplo, quer criar um mecanismo no próximo Plano Safra para incentivar a diversificação agrícola nas principais regiões produtoras. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. As culturas têm que ser diversificadas pelo país. Queremos produzir a mesma quantidade de arroz em todos os estados do Brasil. Tecnicamente, isso dá para se fazer, sim, produção em mais estados. Porém, o custo de uma tonelada de arroz produzida pode se elevar um pouco se eu produzir em regiões que não são aquelas que têm, digamos assim, as melhores condições para a produção. Na prática, o governo quer incentivar produtores a plantarem, por exemplo, arroz, feijão, mandioca, trigo em diferentes regiões do país. Estimular agricultores como Luiz, que já planta produtos básicos e que estão presentes na mesa do brasileiro. Na propriedade, ele planta feijão, soja, trigo, milho e sorgo. Produtor há 50 anos na região do Cerrado, Luiz reconhece a importância de ter uma lavoura diversificada. Há uma diversificação enorme na agricultura, né? Inclusive aqui no Centro-Oeste, sobretudo aqui nessa região de Brasília, nós temos aqui altos índices de produtividade e também uma das maiores diversificações do país, né? Em termos de cultura, em termos do número de safras por ano e em termos assim, de tecnologia também. Mas a ideia do governo não foi bem aceita por representantes do setor. Eu acho um equívoco e uma irresponsabilidade muito grande por parte de um governo que não tem proximidade com o agro, tampouco um ministro que conhece as características de cada região e de um Brasil produtivo. Esse ato irresponsável pode sim comprometer a produção de alimentos aqui no Brasil. Nós precisamos entender que todos os estados brasileiros produzem alimentos, cada qual com as suas características e com as suas potencialidades, partindo de um princípio de uma estrutura já montada para aquela produção específica e também para atender determinados mercados. O especialista em agronegócio defende outras iniciativas para o produtor. Nós precisamos, primeiramente, estudar as características de cada região e garantir para aquele produtor rural toda a assistência necessária para que ele possa mudar a sua cultura e mudar a produção de alimentos. Nós precisamos de viabilidade. Viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Se nós garantirmos para cada etapa dessas condições necessárias para que o produtor consiga ter resultado, a diversificação ela é válida. A gente precisa respeitar as aptidões, né? Em 2021, foi feito um estudo do mapeamento das áreas de arroz irrigado no Brasil. Esse estudo foi feito pela ANA e Conab, por exemplo, no qual a gente tem toda a visão de onde, quando e como é plantado arroz no Brasil. Então, são estudos como esse que devem ser feitos para embasar essa distribuição. Outra medida para diminuir o impacto de perdas de safra em razão de eventos climáticos extremos, como secas ou chuvas fortes, é investir na capacidade de armazenamento. Fazer estoques reguladores. Vamos nos lembrar que também no governo anterior nós perdemos a capacidade de armazenamento. Não se investia em armazém. Então a produção subindo e os armazéns estagnados.